Bom dia, gente. Meu nome é Caroline, eu sou professora de vocês de Sociologia e nós vamos para essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham descansado bem muito nesse pequeno recesso que teve, assim como eu acho que vocês estavam bem cansados com o ritmo de aula que vínhamos tendo, não só com as minhas aulas, né, mas vocês têm as aulas dos outros professores também. São aulas todos os dias e tudo mais. Então eu espero que tenha dado para descansar. Principalmente aqueles que vêm fazendo todas as atividades, tentando ter uma rotina de estudos bastante ativa. Então bora lá. Hoje a gente vai trabalhar esse assunto de sociologia, né, que é mudança e revolução, continuando com os assuntos de mudança social. É um assunto bastante denso, não é um assunto complicado, só é um assunto bastante cheio e denso. Caso vocês tenham assistido a aula de filosofia primeiro, vocês viram que a aula de filosofia foi bem simples e rápido, justamente porque o assunto de filosofia, como é bastante denso, cheio, com mais informações, então o assunto de filosofia eu busquei trazer bastante bem simplesinho para a gente terminar com aquele conteúdo de ética. O assunto de sociologia, eu acredito que vai ainda ter uma próxima aula. Então, vamos abordar nessas próximas aulas as questões das mudanças sociais de dois tipos: as que envolveram um longo processo de transformação, afetando toda a humanidade, e as que atingiram determinada sociedade, alterando suas estruturas. Hoje a gente vai trabalhar esses grandes processos de transformação de alcance mundial. Para analisar os grandes processos de mudança que alteraram substancialmente a vida da humanidade, vamos tomar três exemplos, cada qual de um momento distinto da história, as chamadas revoluções. Podemos trabalhar as revoluções, a Revolução Agrícola, a Revolução Industrial e a Revolução Tecnológica do século XXI, tá bom? Então é importante por esse assunto ser bastante denso, cada revolução ter as suas características de mudança, né, de modificação de pensamento, de modificação de estrutura social, vocês terem algo aí para anotar os tópicos importantes, as questões mais que vocês considerarem mais importantes de serem anotadas, vocês copiam e depois vocês mandam para mim, só para eu saber realmente se vocês copiaram. A primeira que a gente vai trabalhar, né, em ordem cronológica, será a Revolução Agrícola. E assim, primeiramente, o domínio da agricultura transformou radicalmente a forma como as populações humanas produziam alimentos. A expressão Revolução Agrícola foi criada pelo arqueólogo australiano Gordon Childe para denominar o processo de sedentarização, a fixação em algum lugar e a diminuição dos deslocamentos. Eu acredito que essa questão da Revolução Agrícola vocês já devem ter ouvido quando vocês trabalharam pré-história com a professora Jéssica de História. Fica até um pouco repetitivo, né? História, história. Mas eu acredito que vocês já devem ter trabalhado essa questão quando vocês estudaram o assunto da Revolução Neolítica, que é praticamente a mesma coisa. Só que aqui a gente vai focar as questões realmente do que é o qual ou como essa revolução agrícola modificou a sociedade, modificou aquela sociedade, né, aquelas populações humanas. Então, continuando. Então, essa revolução agrícola é utilizada para denominar esse processo de sedentarização de boa parte dos grupos humanos que passaram a viver em pequenas aglomerações, depois em vilas e mais tarde em núcleos urbanos. Essa revolução não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares. Não foi assim uma forma homogênea. Não foi todos os lugares ocorreu uma revolução agrícola e eles passaram a viver a partir da sedentarização ao mesmo tempo, como o estalar de dedo. Não.
Ela teve início no Oriente Médio há 9 ou 10 mil anos, no Egito há 9 mil anos atrás, na Índia há 8 mil anos, na China há 7 mil anos, na Europa há 6 mil anos mais ou menos, na África tropical há 5 mil anos e na América, principalmente nas regiões onde se localizam o México e o Peru, há 4 mil anos. O processo foi longo. Inicialmente, os seres humanos perceberam que no local em que as sementes caíam, nasciam novas plantas. Por meio da experiência e da observação, passaram a plantar as sementes, obtendo uma oferta regular de alimentos e tornando-se menos dependentes da caça e da coleta. Como não precisava mais se deslocar constantemente em busca de alimentos, grupos e famílias passaram a permanecer em locais onde o solo era fértil. Foi assim que surgiram as primeiras aldeias. Então eles viram que o local onde eles deixavam cair as sementes, plantavam, dava comida para eles, eles viam que não precisava sair longos tempos para caçar, porque a caça não era assim algo muito fácil de se obter, eles demoravam algum tempo para caçar, então eles saíam de manhã e se voltavam à noite, ou voltavam só no outro dia, ou sei lá, depois de 3 dias, com alimento para suas famílias. Então, não era assim algo instantâneo, né? A gente pensa, não, ele vai sair ali, vai caçar sei lá, um cavalo, um mamute, sei lá, o alimento daquela época e vai voltar com a caça. Então eles não precisavam tanto dessa oferta de ter que caçar. Então eles viam que se eles observavam, né? Se ele plantava, ele poderia ir lá e pegar aquela comida. Então eles começavam a se reunir apenas com suas famílias ou com seus grupos mais próximos. Foi aí que surgiram as primeiras aldeias. Com o decorrer do tempo, os seres humanos começaram a produzir trigo, cevada, milho, arroz e tubérculos tipo batatas, variados e árvores frutíferas. E puderam também selecionar sementes e mudas, além de identificar a melhor época para plantar e o tipo de solo adequado para o cultivo. Então veja só, não tinha nenhuma ciência como hoje tem para estudar os tipos de solo ou o tempo propício para se plantar, mas a partir da observação eles começavam a ver qual é o tipo de solo que se dá, qual se dá, né, melhor tipo de alimento, porque quem entende dessas coisas, né, de plantio sabe que nem todo alimento dá em todo tipo de solo, né? Tem solo que é mais arenoso, tem solo vermelho, tem solo que é mais rico em ferro, tem solo que é mais rico nisso, naquilo. Então, enfim, né? Além disso, passaram a confeccionar alguns instrumentos, como foices, arados, para facilitar o plantio e a colheita. Outros alimentos essenciais do processo de sedentarização foram a domesticação e a criação de animais, gente. É muito importante aí, ó. Grifem essa partezinha aí no seu caderno. Que proporcionaram aos grupos humanos a obtenção regular de carnes, peles e leite. A domesticação deve ter surgido espontaneamente em vários locais, resultado do processo de aproximação e observação dos animais do decurso das caçadas, né? Por meio de um intenso processo de subdivisão e deslocamento dos grupos humanos, difundiram-se as técnicas agrícolas e a atividade pastoril. A maioria das sociedades ainda pratica a agricultura e o pastoreio. Há povos caçadores e coletores em vários lugares, mas a maioria deles também pratica agricultura e a domesticação de animais. Vamos agora para a próxima revolução, para a próxima, né, o grande processo de transformação de alcance mundial, que foi a Revolução Industrial. O que se chama Revolução Industrial na Europa do século XVII, do século XVIII e XIX, não começou repentinamente nesses séculos, minha gente, que a gente pensa, né? Que foi um processo bem rápido e, bum, começou.
Foi um processo lento que se desenvolveu desde o início do século XV e atingiu grandes setores de produção, como o mineiro, o metalúrgico e o têxtil. A expansão da produção desses setores envolveu a invenção de novas técnicas e máquinas, além de uma estrutura, a fábrica, que a gente tanto fala nas aulas de história, não é? Que permitissem a concentração de equipamentos e trabalhadores em um só lugar. Situadas quase sempre nas cidades, as fábricas requeriam abundantemente mão de obra, atraindo as pessoas que deixavam o campo em busca do trabalho. As cidades cresceram vertiginosamente, passando a abrigar a maioria da população. Transformou-se assim com a forma de produzir bens e serviços, a maneira de viver. Pode-se dizer que, paralelamente à Revolução Industrial, houve na Europa uma segunda revolução agrícola, que realmente modificou muito a população daquele século. Ela teve início com a mudança da estrutura da propriedade rural. Por quê? Quando os proprietários de terra se juntaram aos ricos comerciantes da cidade, interessados em investir na agricultura, e promoveram a introdução de novas técnicas de cultivo, entre as quais a rotação de cultura sem pousio, que era o período em que parte de um terreno fica em repouso, sem ser cultivado, a fim de retirar o máximo proveito da terra. Então, eles não tinham esse pousio, né, esse descanso, que eu acho que a gente aprendeu isso. Vocês devem ter aprendido isso quando estudaram feudalismo, porque eles queriam retirar o máximo proveito das terras. Promoveram também a drenagem de terras pantanosas e o abate de floresta e a ocupação das terras comunais. No intuito de melhorar a produção, promoveram a seleção das espécies mais produtivas e de sementes e o apuramento dos melhores rebanhos. Além disso, foram introduzidas máquinas e houve melhora do transporte no espaço rural. Isso permitiu relativa abundância de produtos agropecuários essenciais, como carne, leite, derivados, legumes e cereais, que com a expansão da indústria extrativa do sal indispensável para a conservação dos alimentos, propiciou melhora gradual na dieta. Essas mudanças e a diminuição crescente da mortalidade propiciaram o que se pode chamar de revolução demográfica. Veja só, gente. Para se ter uma ideia dessa revolução demográfica, na Inglaterra, onde a Revolução Industrial teve início, a população em 1750 era de 6,5 milhões. Em 1801, veja só, quase 61 anos depois, a 16,3 milhões. E em 1851, somava 27,5 milhões de pessoas. Veja só quanto a população da Inglaterra cresceu. Isso demandou um aumento na produção de alimentos, de matérias-primas, animais e vegetais, transformadas nas fábricas. No século XIX, outras transformações ocorreram em razão da emergência de novas fontes energéticas, eletricidade e petróleo, de novos ramos industriais e da alteração profunda nos processos produtivos, com a introdução de novas máquinas e equipamentos. Todas essas transformações propiciaram mudanças nas comunicações, telégrafo e o telefone, como exemplo, nos meios de transporte, navio, trem a vapor e automóvel, e também em todas as outras esferas da vida familiar, né? Da vida, seja familiar, educacional, jurídica e governamental. Quase que não sai. Além disso, provocaram o surgimento de inovações na arte, na literatura e nas ciências. Então, para a gente ver como essa revolução industrial, ela modificou uma sociedade inteira, não só uma sociedade, mas foi realmente uma revolução de alcance mundial. Foi um processo de alcance mundial, por isso que se chama revolução.
A próxima revolução que a gente vai falar hoje é a revolução tecnológica do século XXI, que é essa que estamos participando. Estamos participando de um processo de grande transformação mundial baseada em avanços da ciência e da tecnologia em vários campos, como a microeletrônica, a engenharia genética e a nanotecnologia. Essas transformações têm afetado profundamente a maneira da humanidade produzir, viver e pensar. A microeletrônica revolucionou as escalas produtivas de bens e serviços mediante o desenvolvimento de sistemas computacionais, provocou uma mudança significativa também nos meios de comunicação. O uso de celulares, computadores pessoais e portáteis, tablets e outros tantos equipamentos está alterando a forma das pessoas e organizações públicas e privadas se comunicarem e se estruturarem. Novos computadores eletrônicos com base na nanotecnologia poderão revolucionar o que hoje conhecemos por computação, permitindo a produção de computadores pessoais com muitos processadores extremamente rápidos e com enormes capacidades de armazenamento. No futuro, os nanoprocessadores provavelmente estarão presentes na maioria dos objetos que utilizaremos. Vejam só, por meio da microeletrônica e da nanotecnologia. O nível de desenvolvimento da bioengenharia ou engenharia genética beirará a ficção científica. Esses projetos que a gente vê, nos filmes de ficção científica, a manipulação genética com o aprofundamento do conhecimento do DNA humano, de plantas e animais, será ampliada. Então, tudo isso que a gente vê nesses filmes de ficção científica, ou até outras coisas que a gente nem imagina, porque esses filmes vai muito mais pela irrealidade ou pelo sonho do ser humano. Mas muitas coisas que os cientistas planejam para a humanidade estão sendo coisas que são questionadas pela humanidade, coisas que não são questionadas. Vale até um questionamento aí da ética aplicada, que foi o nosso assunto de filosofia. Caso vocês não tenham assistido a aula de filosofia, vá lá dar uma assistida depois dessa aula. Vale até aí um questionamento sobre a ética aplicada. Será que todos esses avanços tecnológicos, eles se questionam sobre a bioética? Se questionam realmente? Então a gente vale até ressaltar um pouco isso, Vários avanços tecnológicos aí que só buscam o dinheiro, só buscam realmente a tecnologia e não se questionam realmente se está atingindo o meio ambiente, se está atingindo algum tipo de sociedade, algum tipo de grupo, uma comunidade. A gente vê tantas hidroelétricas que estão sendo construídas aqui no nosso país mesmo, e para elas serem construídas, elas dizimam as localidades de vários povos indígenas e outras comunidades que vivem naquele meio rural, onde são construídas aquelas hidroelétricas. E outras também, para construir algumas rodovias, são destruídos árvores, são destruídas matas e tudo mais. Então, será que tanta tecnologia ela vale o preço da destruição do nosso meio ambiente? Então, vale aí uma discussão, sobre isso. Então, vamos continuar. As pesquisas mais divulgadas nessa área se referem às possibilidades de intervenção no campo da medicina, como as vinculadas à utilização de célula-tronco, à produção de vacinas e medicamentos específicos, à produção sintética de elementos essenciais à saúde humana, como a insulina e a albumina. A análise genética das doenças e a consequente terapia gênica, aos transplantes, ao mapeamento genético dos indivíduos, a formação dos bancos de genoma de espécies em extinção, a recuperação de DNA de espécies extintas e até a clonagem de animais. Veja só.
Essas transformações podem gerar, entanto, novos desafios e suscitar questões vinculadas, por exemplo, à privacidade dos indivíduos, ao acesso desigual às tecnologias, aos riscos ambientais, aos seres vivos, incluindo os humanos, as relações sociais de trabalho, as mudanças de valores e as normas sociais e, principalmente, as possibilidades de maior liberdade e igualdade ou maior opressão, controle, além de maior ou menor desigualdade social. Assim como ocorreu com a energia atômica, percebam só, que trouxe benefícios à humanidade, mas quando utilizada como arma causou destruição. As novas tecnologias poderão trazer tanto grandes benefícios quanto destruição. Era isso que eu estava querendo falar. A sociologia, que como vimos, nasceu na Europa, no contexto de grandes transformações, propõe debates sobre essas novas tecnologias e as mudanças sociais provocadas pelo uso delas. São necessários novos olhares, novos conceitos e teorias para dar conta desses elementos que estão afetando a vida humana em todos os sentidos. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido muito. Essa aula, como eu disse, né, é cheia, é rica de informações e eu não podia deixar de tratar nenhum dos pontos que eu tratei com vocês, senão ia realmente ficar com lacunas. Então, se vocês eu sei que os textos estão densos, se vocês não conseguirem copiar os textos todos, então transformem em tópicozinhos e não tem problema comigo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Como eu disse, eu acredito que ainda tem a próxima aula desse assunto, mas eu ainda entro em contato com vocês, eu faço algum documento do Word, mando para vocês, ou faço algum vídeo simples, comunicando qual vai ser o assunto da próxima aula, alguma coisa, e boto num grupo, porque amanhã vai ter uma reunião com Daniel e os professores lá no colégio, amanhã não, no caso hoje, que vocês vão assistir esse vídeo hoje, eu tô gravando esse vídeo ontem, eu sei que tá bem confuso. Aí eu mando para vocês qualquer coisa, tá bom? Tchau.